Olá, seja bem-vindo a mais um programa Minuto Previdenciário e a partir de hoje nós vamos contar com a participação do Dr. Rodrigo Maués nos nossos programas. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Bom dia, doutora. Agradeço o convite, doutora. Qual o tema que nós iremos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre a reabilitação profissional, mais especificamente abordando a portaria 1310 do INSS, que gerou muita polêmica em razão de muitos colegas começarem a dizer que seria obrigatória a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente. E a gente vai hoje desmistificar algumas fake news que foram divulgadas sobre a portaria 1310. A portaria 1310 ela veio com o objetivo de regulamentar a portaria 999 do INSS, que trata especificamente de benefício por incapacidade, o conhecido como auxílio-doença. A portaria 1310 trouxe como diferencial a regulamentação quanto à exclusão do segurado do programa de reabilitação profissional em caso de falta na perícia médica e não comunicação ao INSS. Você deve ter visto muitos vídeos das pessoas dizendo que obrigatoriamente, o auxílio-doença ele passaria a ser convertido automaticamente em aposentadoria por invalidez, atualmente como aposentadoria por incapacidade permanente. Mas não é bem assim. Existem vários critérios para que o auxílio-doença seja convertido em aposentadoria por incapacidade permanente. Dentre eles está a impossibilidade desse segurado do INSS voltar a exercer a sua atividade habitual. Então, para que essa aposentadoria por incapacidade permanente seja concedida, é necessário que haja essa sujeição à perícia médica do INSS. O perito federal ele tem que constatar essa incapacidade, mas para qualquer tipo de atividade. Por que a gente está explicando isso? Porque assim, existe os dois institutos, a aposentadoria por incapacidade permanente e também o auxílio-acidente. O auxílio-acidente, a gente já explicou antes em vídeos anteriores, que ele é convertido, o auxílio-doença é convertido em auxílio-acidente quando a pessoa fica com uma sequela para a sua atividade, mas ela tem condições de exercer a sua atividade, porém com mais dificuldade. E a aposentadoria por incapacidade permanente é quando a pessoa não tem condições de exercer nem a sua atividade habitual e nem qualquer outro tipo de atividade. E aí ficou se trabalhando na edição dessa portaria 1310 como se essa regra nunca tivesse existido. Especialmente porque para que haja essa configuração da aposentadoria, é necessário que o segurado passe por um processo de reabilitação profissional, que é justamente ser examinado por médico, vai ser avaliado por assistente social, a fim de verificar se essa pessoa tem condições de ser reinserida no mercado de trabalho ou não. É importante destacar que a reabilitação profissional ela é um instituto do INSS que ele tem como principal objetivo reintegrar o segurado ao mercado de trabalho. E quando o segurado é constatado que o segurado possui uma incapacidade laboral, essa incapacidade laboral ela vai ser avaliada pelo perito do INSS, que vai constatar se essa incapacidade ela é parcial e temporária, parcial e permanente, ou total e temporária, ou total e permanente. E cada uma dessas categorias corresponde a um benefício. A reabilitação profissional é aquela onde é constatada a incapacidade total e permanente, ou seja, o segurado ele é total e permanentemente incapaz, mas ele pode ir para a sua atividade habitual, mas ele pode ser reabilitado para outra função. Por exemplo,
Nós temos um trabalhador que ele trabalha com carga e descarga num depósito e ele foi diagnosticado com problema de coluna e não pode mais fazer a carga e descarga no depósito. Mas ele possui capacidade escolar para passar a exercer outra função, por exemplo, fiscal de logística. Porque apesar dele não poder carregar o peso, ainda assim ele tem conhecimento de carga e descarga para fiscalizar o serviço dos outros carregadores. Esse procedimento de mudança de função se chama reabilitação profissional. O benefício por incapacidade só é devido quando esse funcionário, mesmo tendo esse conhecimento, ele não será capaz de se recolocar no mercado de trabalho. Então, constatada a incapacidade laboral, ou seja, a impossibilidade dele retornar ao mercado de trabalho, ele fará jus ao benefício por incapacidade permanente. Até me lembrei aqui agora, doutor, de um caso que nós tivemos de um cliente que ele foi contratado por uma empresa de pneus, né, para ser motorista de caminhão. Só que a empresa não forneceu para ele ajudante. Então ele acabava fazendo, além do serviço de motorista de caminhão, que era o serviço que estava anotado na carteira dele, também o serviço de carregamento e descarregamento desses pneus. E por causa disso, no decorrer do contrato de trabalho dele, ele adquiriu alguns problemas na coluna, no caso várias hérnias, que impossibilitaram ele de continuar exercendo a atividade de motorista. E por que a gente está chamando a atenção de você, telespectador, para essa situação? Porque é muito comum que vocês tirem as conclusões de vocês com base no contrato que está anotado na carteira de vocês. Pela função que consta na carteira, vocês acham que vocês não têm direito. Mas se você procurar um especialista na área que entenda tanto da área previdenciária quanto da área trabalhista, especialmente nessas questões envolvendo acidente de trabalho, doença do trabalho, muitos problemas podem ser resolvidos para que você tenha essa situação que lhe causou prejuízo reparada. Então, nesse caso desse cliente, nós conseguimos que ele ficasse recebendo auxílio-doença, conseguimos que fosse reconhecido como um acidente de trabalho esse auxílio-doença, e agora a gente está aguardando o quê? Que esse benefício dele seja concluído ou com uma aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio acidente para que ele consiga solucionar parcialmente essa situação dele. É importante notar que nessa questão dos motoristas, nós tivemos, acho que o outro caso de um outro cliente que ele trabalhava como motorista, só como motorista, numa empresa de entrega de gás. Que ele era o responsável pela carga e descarga de um caminhão de botijão de gás. E conforme os laudos dele constataram, além dele desenvolver 9 hérnias, ele teve que passar por um procedimento cirúrgico onde o médico, inclusive, perguntou para ele qual era a escolha. Se ele preferia ficar acamado ou se ele preferia ficar paraplégico. Por sorte, o procedimento cirúrgico dele deu certo e ele não ficou paraplégico. Entretanto, ele perdeu a profissão dele. Ele não pode mais ser motorista. E agora o INSS está avaliando se ele vai ser reabilitado para outra função ou se eles vão aposentar. Um homem de 39 anos de idade, por culpa do exercício, por culpa do esforço excessivo que ele foi submetido. Bem, pessoal, infelizmente o nosso tempo já está esgotado e a gente ainda tem muita coisa, muito assunto para tratar nos próximos programas. Eu quero agradecer, doutor Rodrigo, pela sua participação e pela sua colaboração. Agradeço também, doutora, pelo convite e espero estar presente também nos próximos programas para continuarmos a esclarecer essa questão dos benefícios acidentários. Se você ficou com dúvida a respeito do que foi tratado aqui, conhece alguém, lembre de mandar mensagem para nós no WhatsApp que aparece na tela, assista os nossos vídeos no canal do YouTube,
para você ficar atualizado e até o próximo programa.